Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Que a sua palavra venha encher o nosso coração de vida. Que a palavra de Deus nos liberte de todas as amarras que nos prendem. Que a palavra de Deus venha consolar o nosso coração em meio aos nossos desconsolos, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Que a palavra de Deus, que é a verdade, venha nos libertar da ilusão das mentiras. A verdade, meus irmãos, é sempre, por mais dura que seja, a verdade verdadeira, ela é sempre acompanhada de alegria, porque ela desata e nos liberta do mal que nos prendia. Mas toda mentira, ela é grávida de tristeza, né? Às vezes, quando uma mulher está grávida, a gente não percebe, porque a gravidez está muito no início. Mas é só esperar que mais cedo ou mais tarde aquela gravidez vai se manifestar, aquela mulher vai dar à luz a uma criança, e essa criança virá à vida. Isso é maravilhoso. Mas o retrato corrompido disso é a ilusão, a mentira que está sempre grávida da tristeza. De início você não percebe, mas lá na frente aquilo acaba aparecendo. Hoje vamos pedir que a palavra de Deus, que é a verdade, venha nos libertar de toda a tristeza que a mentira causa no coração da gente, sobretudo as ilusões que o diabo vai colocando nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, vai nos pesando através das suas insinuações, das suas maldades e das suas seduções, que é sempre para desviar de Deus. Então vamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, versículos do 49 ao 56. Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos do 49 ao 56. E diz assim: tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós, está a vosso favor. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Você conseguiu perceber nesta palavra o poder da oração feita em nome de Jesus? Porque a oração em nome de Jesus é poderosa. E os discípulos não tinham dúvidas a respeito disso, não. Olha como começa. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar os demônios em teu nome. Bem fez o Cassiano quando grifou aqui aquela palavra
que o Padre Jonas tantas vezes gostava de declarar, né? Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu repito para você, essa aqui é a mais pura verdade. Com Jesus, não sem Ele. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. E tudo, como bem dizia e gostava de dizer assim o nosso querido Padre Jonas, tudo é tudo. Tudo é tudo. Todas as coisas, todas as realidades, até aquelas que você acredita serem impossíveis de serem mudadas. Todas as situações podem ser mudadas pelo poder da oração, quando nós agimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém orando em teu nome. Porque a expulsão dos demônios acontece por meio de uma oração de exorcismo. Há sim um momento em que se ordena, em que se interpela aquele mal, em que se manda que ele saia, mas antes de tudo, o exorcismo é uma oração a Deus, porque só Deus pode expulsar este mal. Sem Deus, podemos nada contra o demônio não, gente. Não podemos, sem Deus não. Porque enquanto um ser espiritual, ainda que corrompido, ele é mais forte, mais experiente, mais esperto, mais inteligente do que nós. Mas com Deus, à medida que nos falta, Deus completa. Aí é o contrário. Aí é Satanás quem nada pode contra nós. E pelo contrário, precisa fugir da nossa presença. Mas em nome de Jesus. Então era uma oração que estava sendo feita em nome do Senhor para expulsar os demônios. E sabe por que João o proibiu? Porque a coisa acontecia. Porque a graça acontecia. E olha, não era uma ou outra situação que o rapaz fazia não. Pelo jeito ele já tinha assumido isso como um serviço, um ministério na vida dele. E João o proibiu e ainda contou para Jesus, não é? Achando que estava em vantagem, estava contando vantagem. Nós o proibimos, Senhor. E qual era o motivo? Ele não era da nossa turma, ele não andava conosco. Nós temos essa triste mania de classificar a nossa igreja, a nossa comunidade, as pessoas que convivem conosco e caminham na mesma fé em grupos. Já que ele não é da nossa tribo, já que ele não anda conosco, então ele não pode. E Jesus responde para João e o coloca no lugar dele e diz: não o proibais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Se o rapaz está evangelizando, se ele está orando, se ele está anunciando o reino dos céus, se ele está combatendo esse mal espiritual na vida das pessoas, que assim seja, que ele possa agir, porque ninguém, numa outra passagem Jesus diz, ninguém pode agir em meu nome e depois falar mal de mim. Sim, é verdade. E aí, saindo dali, eles andaram um bocadinho, ia se completando o tempo para Jesus ser elevado ao céu. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos, que eram inimizados com aqueles que viviam em Jerusalém, os samaritanos que não se davam ali com os judeus, não queriam receber Jesus e os seus discípulos por uma razão muito simples. Por causa do lugar para onde ele estava indo. Já que você está indo para Jerusalém, segue para Jerusalém. Fica lá com ele, você não tem nada a ver aqui conosco, né? Nem diz que eles não receberam.
diz que eles não queriam receber, porque Jesus mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para o outro povoado. Gente, tem uma coisa maravilhosa nesta palavra, e uma coisa terrível também. Uma coisa maravilhosa é que quer na primeira situação, quer na segunda, os discípulos tinham certeza do poder da oração. Primeiro naquele homem que não andava com eles. E agora eles sabiam que se Jesus o permitisse, eles seriam atendidos naquela oração que eles estavam fazendo. Mas Jesus os repreendeu, não pela fé que eles tinham na oração, mas por entenderem que podiam usar a oração para fazer o mal. Porque não foi para isso que eles foram chamados, não é? Nós fomos chamados para construir o céu onde nós estamos. Nós fomos chamados para levar as pessoas à experiência de Deus, uma experiência que transforme as suas vidas. Portanto, eu repito a você, e queira Deus, não só você, mas cada um de nós que estamos aqui, guardemos isso no nosso coração. Com Jesus, todas as situações podem ser mudadas pelo poder da oração, e para o bem, não para o mal, para o bem. Aí na página 131 do livro A Luta de Cada Dia, diz só um trechinho para você ver, falando do poder da oração quando nós oramos pelas pessoas, pelos outros. Esse trecho especificamente é para nos abrir os olhos no que diz respeito à oração. Mas o capítulo é para que você entenda a força da sua oração sobre uma pessoa. A sua oração por alguém, em favor de alguém, ela não tem força, ela tem poder. Poder de Deus. Então escute. Da oração depende a nossa mudança de vida. Você entendeu? A nossa mudança de vida depende do quê? Depende da oração. Sem oração, sua vida não vai mudar. Sem oração, você não terá forças de mudar. Sem a oração, você não vai conseguir libertar essa situação, não é? Muitas vezes, quando nós orávamos por pessoas enfermas, nós vimos que deveríamos começar por uma oração de renúncia e, por vezes, uma oração de libertação. Nós deveríamos ajudar aquela pessoa a renunciar a algum mal, a algum pecado, a algum ódio, uma falta de perdão, ou a renunciar ao contato que ela teve com entidades, com espíritos, em outras confissões onde ela se envolveu com coisas maléficas. Então nós deveríamos orientar a pessoa e ajudá-la a fazer a oração de renúncia. A pessoa enferma, a pessoa que estava mal, a pessoa que estava se deprimindo, se entristecendo, angustiado, muitas vezes com ideias suicidas. Então ajudávamos a pessoa a fazer primeiro essa oração de renúncia. E por vezes só a oração de renúncia não bastava. Era necessário orar sobre aquela pessoa, pedindo a Deus que a libertasse. Porque aquele mal tinha lançado raízes tão profundas na vida dela, que aquela simples oração de renúncia não ajudava muito, era importantíssima, mas não resolvia. Era necessário uma oração de libertação, que não era um exorcismo, mas chegava às raias de um exorcismo. E depois da oração de libertação, ao orar pela pessoa, muitas vezes a pessoa ficava curada. A pessoa recebia uma libertação interior. E nós fomos entendendo que aquele mal estava amarrado à vida daquela pessoa. Aquela enfermidade estava presa à pessoa por causa das circunstâncias com as quais ela se cercou.
foi a oração que libertou as circunstâncias para que a pessoa recebesse a cura. Tem certos tratamentos que você não cura diretamente o foco da enfermidade. Você vai curando o ambiente em redor. Você vai saneando aquele espaço onde a enfermidade se alojou. E a cura vai chegando até o completo restabelecimento da pessoa. A oração faz isso. Então eu lhe digo, da oração depende a mudança da sua vida. Você precisa voltar a rezar. Da oração depende a nossa mudança de vida, depende o vencer das tentações. Você não vai vencer se você não rezar. Você vai ter boa vontade, você vai fazer propósitos, você vai se determinar, mas daqui a pouco você vai fraquejar outra vez e vai voltar a estaca zero, desanimado, desanimada. A oração vem socorrer a nossa fraqueza, gente. Muitas vezes a gente se sente, olha, capenga, sabe? Mancando pelo caminho. Vamos rezando, sabe? Nos sentindo a mais débil das pessoas. Mas com a oração a gente consegue o que, sentindo-nos fortes, sem a oração a gente não é capaz. Então dela depende o vencer das tentações. Dela, da oração, depende nós experimentarmos o amor de Deus. Deus nos ama. Mas nós o percebemos, nós o sentimos, nós o experimentamos à medida em que nós nos derramamos na presença de Deus em oração. Da oração depende a gente avançar na santidade. Da oração depende a gente perseverar até o fim e não perder a nossa salvação eterna. Depende da oração. Então, quem não reza, é impossível que se salve. Impossível, porque são tantos os ataques, são tantas as armadilhas, são tantas as situações difíceis, são tantos os desgostos, as decepções. Verdade ou não é verdade? Você não concorda? Que sem recorrer a Deus, impossível nós nos mantermos na salvação que Jesus conquistou para nós. A gente perde a salvação que já foi conquistada para nós. Então nós não podemos alcançar a salvação sem o auxílio da graça de Deus. Então, por isso, nós devemos sempre orar, e orar uns pelos outros, inclusive pelos nossos que faleceram. Como eu aproveitei essa quaresma e as celebrações, sobretudo, da Páscoa, da sexta-feira da Paixão, do sábado da esperança, do domingo da ressurreição, para rezar pela alma do meu pai. Porque a oração alcança quem a gente não consegue de outra forma. Ela é capaz de ser um sufrágio, um alívio para os nossos falecidos, você sabia? Por isso, olha, lá na página 132, diz assim, que ninguém tenha em pouca conta a oração, já que Deus não a tem em pouca conta. Deus não leva em pouca conta a sua oração. Então por que você vai achar que é coisa pouca? Deus não despreza as suas orações. Então por que você haveria de desprezá-la? Pois Ele ou dá o que nós pedimos, ou nos dá, quando nós oramos, aquilo que é mais proveitoso para nós. E você quer entender um pouquinho mais sobre o poder desta oração ao orar pelos outros? Vai ali na página 131 que você vai viver coisas maravilhosas, inclusive com direções importantes para você ali no final. Mas olhando aqui para esta palavra, o que aconteceu com esses discípulos, gente? Tanto numa situação quanto na outra. Foram duas situações em que não lhes faltava fé, mas desagradaram a Jesus. Foram duas que eles deram na trave, mas deram assim com força. Na primeira, eles queriam impedir uma pessoa de fazer o bem. Na segunda, eles queriam fazer o mal em represália por não terem sido acolhidos. Aí nós nos lembramos da palavra de Deus no Antigo Testamento, quando pergunta para aqueles que querem servi-lo: quem vos pediu estas coisas?
Quem foi que pediu a você para impedir alguém de fazer o bem? E quem foi que pediu a você que, ainda que em nome de Deus, faça o mal? Às vezes nós queremos dar a Deus o que Ele não nos pediu. Nosso Senhor não pediu para que eles proibissem o rapaz de rezar pela libertação do outro. Nosso Senhor não pediu para que eles tentassem se vingar daquela cidade, daquela gente, daquele povoado, por não tê-los recebido. Nós queremos dar a Deus aquilo que Ele não nos pede, mas nós resistimos em dar a Deus o que Ele nos solicita. É engraçado, né? E isso em todo lugar. A gente vê que tem pessoas que são prontas, elas são rápidas, elas têm iniciativa para fazer aquilo que não é da conta delas, daquilo que não lhes compete, aquilo que ninguém lhes pediu e aquilo que de verdade muitas vezes não realiza o bem, mas fazer o que ela deve fazer, ela não faz. É lenta, é lerda para fazer aquilo que Deus espera dela e que os outros precisam dela, mas é rápida para fazer o que não deve, não é? Então, somos nós. Sou eu, é você. Não fazemos o que o Senhor nos pede, mas fazemos o que Ele não nos pediu. Por isso, muitas vezes, até ali na Quaresma, né, a gente falava sobre certas penitências, certos jejuns. Eu dizia a um amigo meu, né, ele me passou uma mensagem, estava chateado, porque ele tinha feito o propósito de na Quaresma fazer uns jejuns. Ele tinha escolhido umas penitências para ele. Ele disse: mas infelizmente, Márcio, eu fiquei abatido fisicamente por causa ali da minha fragilidade física, não é? É difícil chamar de enfermidade, mas é enfermidade. Minha enfermidade, eu não pude fazer o meu jejum. Eu falei: meu irmão, acolha a penitência que Deus te permitiu viver, ainda que para isso você abra mão da penitência que você tinha escolhido, porque a penitência que Deus te dá é muito mais poderosa, mais salutar e mais importante do que a penitência que você escolheu. Viva esse tempo de debilidade, de fraqueza física, não é? Em comunhão com Deus, unindo as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, suportando com paciência a sua enfermidade. Isso é muito mais agradável a Deus do que você fazer esse jejum que você tinha escolhido. Então nós renunciamos às penitências que Deus nos manda para poder viver as nossas penitências. Qual delas você acha que tem mais valor? Às vezes numa comunidade você vê pessoas piedosas, com terço na mão, fazendo jejum, mas não obedecem, mas falam mal dos outros, mas perseguem os seus irmãos. Do que adianta esse jejum? Num coração emporcalhado pela maldade. Antes, agradaria muito mais a Deus que a pessoa abrisse mão das maldades que ela carrega dentro de si, não é? É claro que uma coisa não dispensa a outra. É claro que a oração do terço e o jejum que nós fazemos nos ajuda, inclusive, nesse combate espiritual. Mas trocar uma coisa pela outra, não. Então, se você tem que escolher, escolha fazer o bem e obedecer aquilo que Deus diretamente te pede. E o que é que Deus tantas vezes nos solicita e a gente não dá? Deus nos deu a oração para que fosse o nosso sacrifício espiritual. O que Deus quer de você todos os dias? O seu sacrifício da oração. Mas por que sacrifício da oração? Porque é ruim rezar? Não. É sacrifício porque é a sua oferta a Deus. É sacrifício porque pela oração tudo na sua vida se torna sagrado. A palavra sacrifício, que vem de sacros facere, que significa tornar santo, fazer as coisas santas, consagrar a Deus. A oração consagra tudo o que você faz e transforma tudo o que você faz num sacrifício agradável a Deus. Então, Deus nos deu a oração para ser o nosso sacrifício espiritual. Você quer dar algo que agrada ao Senhor? Dê-se a você mesmo, a Ele em oração.
Porque na oração nós não damos palavras a Deus, nós damos a Ele o nosso coração, o nosso amor, o nosso tempo, a nossa vida. É isso que Ele quer de nós. O sacrifício da oração que tudo consagra. A sua oração consagra seus filhos, a sua oração consagra seu matrimônio, ou seja, torna sagrado. A sua oração põe um lacre, põe um selo que o diabo não pode atravessar. O que está marcado pelo sinal sagrado da oração, o diabo tem muita dificuldade, gente, de perverter e de tocar. Aliás, eu não digo dificuldade, é impossível para ele. Santo Afonso de Ligório, ele diz o seguinte, ele pega essa frase de santos que vieram antes dele. Ele diz, num de seus livros, o seguinte, que por que o diabo combate tanto uma pessoa que reza? E combate a pessoa na hora da oração. Por isso que rezar não é fácil, por isso que a hora que você vai rezar, tem gente que bate na porta, criança chora, coisas que não costumam acontecer, acontecem, vizinho vem te incomodar, visita, chega naquela hora. Você já percebeu isso? E quando não é isso, na hora da sua oração, os piores pensamentos vêm na sua cabeça. Você se lembra de coisas que você não gosta, você se lembra de coisas que te irritam, você se lembra de mágoas que te causaram, você se lembra de pessoas que você ofendeu, e isso fica ali te tentando, te perturbando na oração. Mas tem pessoas que vão ainda mais longe. Vem um monte, mas um monte de cenas porcas na cabeça da pessoa, indecentes, imorais, de cunho, às vezes sexual. E a pessoa pensa assim, meu Deus, se for para rezar desse jeito, é melhor não rezar. Porque a hora que eu me ponho aqui em oração, parece que tudo que não presta vem a mim. É que você não entendeu que esses pensamentos não vieram por você mesmo. Tanto que eles te desgostam. Tantos que você não os quer. Se você não os quer, se você não os está buscando, algo suscitou esses pensamentos em você. Você não entendeu que é um ataque? Você não entendeu que é um combate espiritual? Você não entendeu que esses pensamentos, eles chegam como um sopro? O pensamento é seu, mas a provocação chega como um sopro, como alguém que diz para você assim, lembra de, e aí você já lembra. Não é? Mas existe uma voz surda que chega nos nossos pensamentos sem que nós percebamos que ela é de fonte maligna, que vem para perturbar a oração. E por que perturba a oração? Aí diz Santo Afonso de Ligório, porque uma pessoa que reza está perdida para o demônio, ou seja, o demônio a perdeu e nada pode contra ela. Aí eu lhe pergunto, você acha mesmo que vale a pena você abrir mão da sua vida de oração? Você acha mesmo que vale a pena você não orar? Eu tenho vários testemunhos pessoais, de situações que era para eu ter morrido, de situações que era para eu ter carregado comigo sequelas irreversíveis, danos que não dava para serem desfeitos, e das quais eu fui livre pela força da oração. A maioria dos testemunhos que chegaram aqui nessa bancada a respeito daquela medalhinha, a medalha das duas cruzes, a maioria dos testemunhos tem a ver com a oração que aquela medalha provocou a pessoa a fazer. Gente que era para ter morrido por mão de bandido e não foi. Assaltos que não se concluíram, estupro que não se realizou, homicídio que não aconteceu, em que a pessoa foi livrada naquela hora, e você poderia dizer assim, mas foi a medalhinha? Não foi a medalhinha, foi a pessoa ter se despertado para a oração por meio daquele sacramental. Talvez ela não tivesse recorrido a Deus daquela forma se não fosse por Ele, mas foi ter recorrido a Deus, que foi para ela o livramento, a libertação, a salvação. E quando eu vou dizendo das coisas que aconteceram, cada um desses testemunhos vão voltando aqui na minha cabeça.
A oração consagra tudo o que a gente faz, gente. A oração enche de céu o que nós estamos fazendo. E onde o céu está presente, sinto muito, o diabo não pode entrar. Essa é a verdade. Então nós adoramos e agradamos a Deus quando nós oferecemos ao Senhor o sacrifício espiritual da oração. Isso está ao alcance de todos nós. Está ao meu alcance, de cada um dessa bancada. Está ao seu alcance rezar? Até quem não fala pode rezar. E se a nossa oração for sincera, se a nossa oração for verdadeira, se for uma oração cheia de amor, e se nós, acompanhando a nossa oração, porque ela também não pode ser desvinculada da vida. Não adianta a gente rezar e ter um coração maligno. Não adianta a gente rezar e a gente está determinado a não perdoar. Então, se além disso, de uma oração sincera, verdadeira, cheia de amor, se nós nos esforçarmos para fazer o bem, louvando e agradecendo a Deus, essa oração vai nos alcançar tudo o que nós pedimos. Vai alcançar para você a gravidez que você tanto espera. Vai alcançar para você a graça das portas que se abrem para você sair dessa dívida. Que eu não estou falando de prosperidade material não, viu? Porque isso é reduzir demais a graça de Deus. Aqui eu estou falando da graça de Deus que vem nos socorrer nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, nas situações que nos atormentam. Essa oração vai ser capaz de levar você a vencer a doença, a enfermidade. Por meio desta oração, você vai alcançar a conversão da sua família, a restauração do seu matrimônio. Uma oração sincera, verdadeira, cheia de amor, acompanhada do nosso esforço. Se você vai conseguir ou não, isso é outra coisa. Do esforço, do seu esforço para fazer o bem. E louvando e agradecendo a Deus. Faz isso e se prepara. Mas se prepara. Sabe aquela pessoa que pede chuva a Deus com fé? Leva o balde, leva o cântaro, leva os seus recipientes, porque você vai recolher e vai recolher muita graça de Deus na sua vida. Mas a oração manifesta os seus frutos na vida daquele que persevera. Então não é rezar agora, hoje e ponto final. Porque a verdadeira oração não é uma hora que a gente separa ou um apanhado de palavras que a gente derrama na presença de Deus. A verdadeira oração é estar sempre com Deus. É permanecer na presença de Deus. Gente, a Bíblia está cheia de testemunhos do poder eficaz da oração. Poder eficaz, poder que realiza por meio da oração. Por meio dela, se você corre ali o Antigo Testamento, você vai ver que homens e mulheres foram libertos, foram protegidos do fogo, de incêndio, de serem queimados vivos. Você vai ver que por meio da oração, há testemunho de pessoas que foram protegidas de serem destroçadas por animais violentos, por animais ferozes. Pessoas que foram protegidas da fome, que foram preservadas das catástrofes, e tudo isso que o Antigo Testamento narra aconteceu antes que a oração recebesse de Jesus toda a sua força, porque antes de Jesus era a oração, mas depois de Jesus era a oração em nome de Jesus. Como é que é a frase do Padre Jonas, Cassiano? Repete aí para a gente. Com Jesus, Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então imagine você agora, não é? Que nosso Senhor deu o poder do seu nome à oração. Imagine agora o poder que tem a oração feita em nome de Jesus. Tem o poder de expulsar o demônio. Tem o poder de arrasar com as fortificações do mal. Tem o poder de trazer vida onde a morte já havia se estabelecido. Então, mesmo que hajam circunstâncias
em que a oração não faça cair a chuva sobre a terra seca, ainda que hajam situações em que a oração não detenha um incêndio, não faça cair a chuva sobre uma floresta pegando fogo, ou não detenha a fúria de uma fera, ou não faça aparecer milagrosamente comida na mesa de uma família que está passando necessidade, ou não impeça que um sofrimento aconteça, ainda que não se dê desse modo. A oração vem sempre socorrer aqueles que suportam a dor com paciência. Ela aumenta o poder da graça naqueles que sofrem sem desanimar. Se você está sofrendo, em vez de você desanimar, ore. Porque a situação pode não mudar, mas a graça de Deus vai aumentar em você de uma tal maneira que você vai estar muito acima dessa situação que você está enfrentando. Além disso, sabe o que mais a oração faz conosco? Ela abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para a gente ver a recompensa que nos espera depois de tantas lutas. Então, se no passado houve situações em que a gente vê ali na Bíblia, né, que a oração fez vir pragas, e até inspirado nisso ali, Tiago e João queriam clamar fogo do céu sobre aquela cidade, né? Se pelo poder da oração se derrotava exércitos, se impedia a chuva de cair, como aconteceu com o profeta Elias, agora a coisa é diferente. A oração verdadeira, a oração autêntica, ela afasta a ira de Deus, ela intercede em favor dos inimigos, ela pede a Deus pelos perseguidores. Se pela oração o céu já derramou fogo, porque nós nos espantaríamos se por meio dela o céu fizesse cair água? Se a oração consegue de Deus tais coisas, não é? Se conseguiu no passado tais coisas, o que ela não conseguirá para você? Quando você está pedindo pelo seu bem ou pelo bem de alguém que você ama, só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Somente a oração fervorosa e confiante pode antecipar o socorro de Deus. Fez isso na vida das pessoas que cruzaram o caminho de Jesus. Antecipar o socorro de Deus, sim. Lembra que Jesus disse? A minha hora ainda não chegou. Mas pela oração de Nossa Senhora, o socorro de Deus se antecipou para aquele casal que estava ficando numa situação difícil. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça de um coração orante, confiante, como era o coração de Tiago e João. Eles podem ter se equivocado naquilo que eles pediram, mas, Senhor, eles não tinham dúvida do poder da oração. Eles tinham experimentado. Senhor, nós olhamos para esses homens que o próprio Jesus chamou de filhos do trovão, porque eram explosivos e que gritavam: quer que clamemos fogo? Senhor, nós te louvamos porque nosso Senhor os corrige para corrigir também a nós. Quando o Senhor lhes responde: não sabeis de que espírito sois animados? Jesus não quis que a oração servisse para fazer mal algum. Ele quis que todo o seu poder servisse apenas para fazer o bem. Com as mãos sobre o seu coração, tome posse dessa verdade. A oração tira do caminho da morte as almas dos falecidos. Por isso você deve rezar por aqueles que já faleceram. A oração fortalece os fracos. A oração cura os enfermos. A oração liberta os possessos. A oração desamarra a vida das pessoas. Ela tem o poder de abrir as portas das prisões. Ela perdoa os pecados. Ela afasta as tentações. Ela faz parar as perseguições. Ela fortalece e levanta os desanimados, os abatidos. Ela protege os que precisam pegar a estrada e os leva seguros até o seu destino. Por que você abriria mão da oração?
Diga: Senhor, hoje eu quero retomar a minha vida de oração no poder do Teu Espírito. Dá-me esta graça, Senhor. Oremos.